Atos dos Apóstolos, páginas 23 a 28. Em Antioquia da Pisídia. Em Pafos, Paulo e seus companheiros embarcaram. Chegaram então a Perge da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Paulo levantou-se, pediu silêncio com a mão e disse: Homens de Israel e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e fez deles um grande povo, quando moravam como migrantes no Egito, e de lá os fez sair com um braço poderoso. Durante mais ou menos 40 anos, amparou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e repartiu a terra deles para Israel. Esse período durou 450 anos, aproximadamente. Deu-lhes juízes, até o tempo do profeta Samuel. Foi então que eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Depois de o destituir, Deus suscitou Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai realizar tudo o que desejo. Da descendência de Davi, conforme havia prometido, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Em preparação de sua chegada, João proclamou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja. Mas vede, depois de mim vem aquele ao qual não sou digno de tirar as sandálias dos pés. Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada essa mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para condená-lo, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito dele, eles o tiraram do madeiro da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e, durante muitos dias, ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém e que agora são suas testemunhas diante do povo. E nós vos anunciamos esta boa nova, a promessa que Deus fez aos nossos pais. Ela a cumpriu para nós, os filhos, ao ressuscitar Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dos mortos, sem que conhecesse a decomposição, foi dito desta maneira: realizarei para vós as santas e fidedignas promessas feitas a Davi. E outro texto diz: Não deixarás o teu santo conhecer a decomposição. Ora, tendo cumprido a missão que Deus lhe dera, Davi adormeceu, foi para junto de seus pais e conheceu a decomposição. Mas aquele que Deus ressuscitou não conheceu a decomposição. Pois bem, irmãos, ficai sabendo, por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados. De tudo em que vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, todo aquele que crê é justificado em Cristo. Portanto, cuidai para que não vos aconteça o que está dito nos profetas: Vede, zombadores, espantai-vos e desaparecei, eu vou realizar em vossos dias uma obra em que não acreditaríeis, se vos fosse contada. Ao saírem, pediram a Paulo e Barnabé que no próximo sábado voltassem a falar sobre esses assuntos. Muitos judeus e prosélitos praticantes seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade reuniu-se para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram fanatizados e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas,
Como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Pois esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te constituí como luz das nações, para levares a salvação até os confins da terra. Os não-judeus se alegraram, quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Deste modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas e os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para Icônio. E os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, conflito entre judeus e não-judeus. Em Icônio, igualmente, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus. E falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar incitaram os não-judeus e os indispuseram contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram longo tempo em Icônio. Tendo eles plena confiança no Senhor, este atestava a pregação a respeito de sua graça, fazendo acontecer sinais e prodígios pelas mãos deles. A população da cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Judeus e não-judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Percebendo isso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e seus arredores. E aí anunciavam a boa nova em Listra e Derbe. Em Listra, havia um homem com as pernas paralisadas, era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ela escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, põe-te de pé. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós em forma humana. Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Um dos sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte da cidade, levou à porta touros ornados de grinaldas e queria, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão, gritando: homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, vos estamos anunciando a boa nova. Abandonai esses ídolos inúteis, para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Chegaram, porém, de Antioquia e Icônio, alguns judeus que incitaram a multidão. Apedrejaram, pois, a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe, com Barnabé. Volta para Antioquia da Síria depois de terem anunciado a boa nova naquela cidade e feito muitos discípulos. Voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Exortavam-nos a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja e, com orações e jejuns, os confiavam ao Senhor em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge, e depois desceram para a Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram tudo o que Deus fizera por meio deles e como ele havia aberto a porta da fé para os pagãos.
Passaram depois algum tempo com os discípulos a questão da circuncisão dos não-judeus. Chegaram então alguns homens da Judéia, que ensinavam aos irmãos de Antioquia: se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés, não podereis ser salvos. Isso provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Providos e encaminhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e a Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e os anciãos, e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns da seita dos fariseus, que haviam abraçado a fé, protestaram dizendo que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. A reunião dos apóstolos em Jerusalém. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: Irmãos, vós sabeis que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu dentre vós, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa nova e abraçassem a fé. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes prestou uma comprovação, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez discriminação entre nós e eles, mas purificou o coração deles mediante a fé. Então, por que agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos pudemos suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ter sido salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado, por meio deles, entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me, Simeão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus escolheu do meio das nações um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei suas ruínas e a reerguerei, a fim de que o restante da humanidade procure o Senhor, com todas as nações sobre as quais foi invocado o meu nome, diz o Senhor, que fez estas coisas, conhecidas desde sempre. Por isso, julgo que não devemos inquietar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilícitas, comer carne de animais sufocados e o uso do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés tem em cada cidade os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. O decreto dos apóstolos e sua divulgação. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a igreja, resolveram escolher alguns dentre eles para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, ambos muito respeitados pelos irmãos. Por intermédio deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito, mas eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Pois decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilícitas. Fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria, por causa do reconforto que trazia. Judas e Silas, que também eram profetas,
falaram muito aos irmãos, reconfortando-os e dando-lhes firmeza. Depois de algum tempo, despediram-se em paz dos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia. E junto com muitos outros ensinavam e anunciavam a boa nova da palavra do Senhor. A viagem de Paulo, com Silas. Depois de alguns dias, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em cada cidade onde anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfilha os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discordância se agravou a tal ponto, que cada um foi para seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. Paulo escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, percorrendo a Síria e a Cilícia, ia confirmando as igrejas até os confins da terra. Paulo e Timóteo na Licaônia. Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé, e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o, por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e, de dia para dia, cresciam em número. Em Troade, a visão do macedônio Paulo e Timóteo atravessaram a Frigia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os havia impedido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então atravessaram a Mísia e desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava, de pé, um macedônio que lhe suplicava: vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes a boa nova. Em Filipos embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. De lá viajamos a Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura, da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o coração dela, para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos: se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde hospedar-vos em minha casa. E insistia muito conosco.